Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia, no ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, na Avenida Cassiano Ricardo, Jardim Aquário, São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea, direto dos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Guilherme. Bom dia. E o nosso comentarista, o cientista social, Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto, bem-vindo novamente. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Bolsonaro deverá ter alta médica em 10 dias. No 5º dia de buscas, número de mortos em Brumadinho sobe para 65 e 279 pessoas continuam desaparecidas. 5 helicópteros do CAVEX de Taubaté atuarão em Brumadinho. Engenheiros que prestaram serviço à Vale são presos em São Paulo e Minas Gerais. RM Vale tem 10 municípios no top 1000 do emprego no país. A gente vai para um rápido break e volta já. E o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro deverá ter alta médica em 10 dias. Ele confirmou que Bolsonaro retorna às atividades na quarta-feira por volta das 10 horas. Rego Barros disse que a cirurgia para a reconstrução do trânsito intestinal ocorreu com êxito e que está otimista com a recuperação. Segundo ele, acompanham o presidente os filhos Carlos, Eduardo e Renan, além, claro, da primeira-dama Michele Bolsonaro. Após 7 horas de cirurgia, o presidente foi transferido para a UTI e se encontra clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda. E, claro, a tragédia de Brumadinho. Vamos às atualizações. O número de mortos em Brumadinho, informado pela Defesa Civil de Minas Gerais, subiu para 65. 31 foram identificados. Há ainda 279 pessoas desaparecidas e 135 desabrigados. Segundo a Defesa Civil, foram resgatadas com vida 192 pessoas. A previsão é que as operações de resgate durem semanas devido às dificuldades de locomoção e dos trabalhos em si. Equipes do Corpo de Bombeiro conseguiram localizar o imobiliário do refeitório no local onde estavam alguns corpos. Os bombeiros tiveram dificuldades ao longo do dia por causa dos drones que estão na região. Esses equipamentos atrapalham o sobrevoo das aeronaves da corporação. Para facilitar a identificação e o contato com as famílias, a Polícia Civil montará postos avançados na área de Brumadinho. O trabalho será desempenhado por profissionais de várias áreas, inclusive voluntários. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, o militar de Minas Gerais, Tenente Pedro Ayara, apelou para que as pessoas, mesmo bem intencionadas, não tentem fazer o trabalho de resgate sozinhas. Segundo ele, falsas informações prejudicaram as atividades de apoio. Segundo o militar, as equipes israelenses ajudam no resgate das vítimas que estão no 2º ônibus. O tenente Pedro Ayara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse que é baixa a possibilidade de localizar pessoas vivas. Disse, as chances são muito pequenas, considerando o tipo de tragédia que envolve lama. Ele disse e considerou que, ao explicar que os rejeitos dificilmente permitem a formação de bolsões de ar. É uma operação de guerra que demanda esforços e compreensão
de todas as partes concluir. Uma tragédia que realmente tocou o Brasil de todas as formas. Nós tivemos algumas notícias que, infelizmente, ainda surgiram fake news, pedindo doações e tal. O governo de Minas, a própria imprensa tem afirmado, não existe isso, tome cuidado, você que trabalha, que se atualiza muito com as mídias sociais. Repassar uma notícia requer toda a responsabilidade do mundo. Verifique fonte, não saia repetindo qualquer coisa que caia aí nas suas mensagens. Só para sinalizar, por exemplo, estava circulando na internet um vídeo de uma tragédia na Indonésia, né? Faziam referência a Brumadinho, né? Quer dizer, davam crédito para imagens de Brumadinho, e a gente via que as pessoas falavam numa língua que não era nossa, né? E esse vídeo era bastante perturbador e foi difundido de uma maneira impressionante, né? Até que essa fake news foi detectada, né? Realmente é preciso muita atenção, né? Esse é o grande desafio aí da sociedade 2.0, que eu chamo, né? Quer dizer, nós estamos integrados e online, então qualquer coisa pode, inclusive, atrapalhar o trabalho lá de Brumadinho, né? E, mais uma vez, a gente ratifica aqui que é imprescindível que, ao você verificar uma notícia, ler uma notícia, verifique a fonte. É muito importante. Às vezes, também no afã de ajudar de alguma forma, você acaba causando, na verdade, um grande prejuízo. E daqui, da RM Vale, o CAVEX, Comando de Aviação do Exército de Taubaté, vai atuar nas operações de resgate em Brumadinho, com 5 helicópteros e 31 militares, entre tripulantes e especialistas em salvamento. A primeira aeronave foi acionada às 23 horas da última sexta-feira, depois do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale. Na tarde de ontem, mais 2 aeronaves decolaram para Minas Gerais. Hoje, outros 2 helicópteros irão para a região de Brumadinho. Ao todo, essas 4 aeronaves levarão 17 militares. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse hoje, em São Paulo, que os responsáveis pela tragédia ocorrida com o rompimento da barragem de Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, devem responder criminalmente. Hoje, ela se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para conversar sobre quais serão as prioridades do Judiciário e do Ministério Público em relação à tragédia. Para Raquel Dodge, a empresa e os envolvidos no acidente devem responder criminalmente. Disse: é preciso responsabilizar severamente do ponto de vista indenizatório a empresa que deu causa a esse desastre e também promover a persecução penal. A punição penal é muito importante. A Procuradora-Geral afirmou que será conduzido um trabalho minucioso para identificar as áreas nas quais foram cometidas as infrações e a devida responsabilização civil, ambiental, criminal e trabalhista. Segundo ela, é preciso concentrar as atenções no local onde estava a sede da mina, abaixo da barragem e em toda a região atingida. Para Raquel Dodge, o pagamento de indenização para as famílias das vítimas e os atingidos pela tragédia deve ser prioridade. E, na sequência disso, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, comanda hoje reunião ministerial no Palácio do Planalto. A reunião terá um tema único: a tragédia em Brumadinho. Ontem, o gabinete de crise da presidência se reuniu em 2 etapas, pela manhã e à tarde. Ao final, o governo federal anunciou que será publicada hoje recomendação aos órgãos reguladores para promover fiscalizações nos estados, observando todas as barragens que têm ameaça à vida humana. A medida inclui também a exigência das empresas para imediata atualização dos seus planos de segurança de barragens.
deverá ser criado um grupo de trabalho para atualizar a lei que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. E a polícia já se movimenta também. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil do Estado cumpriram na manhã de hoje 2 mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais contra engenheiros que atestaram a segurança da barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho. Em Minas, foram cumpridos outros 3 mandatos de prisão. Conforme informa o G1, as ações em São Paulo, parte de uma operação que também se desenvolve em Minas Gerais, são coordenadas por promotores do Núcleo da Capital, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e pelo Departamento de Capturas da Polícia Civil Paulista. A Polícia Federal em São Paulo também participa da operação e cumpre, hoje, 2 mandatos de busca e apreensão em empresas que prestaram serviços para a Vale. O nome das empresas ainda não foi divulgado. Os investigadores apuram-se documentos técnicos feitos por empresas contratadas pela Vale e que atestavam a segurança da barragem que se rompeu foram, de alguma maneira, fraudados. Toda a operação é coordenada por policiais, promotores e procuradores de Minas Gerais. A força-tarefa envolve a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e Federal e a Polícia Civil. No meio de toda essa catástrofe, nós tivemos ontem aí o anúncio que a Vale, em uma de algumas medidas que passou a tomar agora, anuncia que vai doar R$100 mil a cada família envolvida e manter pagamentos de impostos para Brumadinho. Também 80 milhões para a Prefeitura de Brumadinho. Exatamente, e ela vai mantendo também esses pagamentos de impostos, sabendo que essa tragédia levará um longo tempo. Eu passo ao comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eu passo para o nosso comentarista. Então eis a questão. Passamos agora para o nosso comentarista Agliberto Chagas. Essa questão de Brumadinho vai dar pano para manga ainda, vai ter muita coisa. Acho que o foco principal agora é realmente esse trabalho da Defesa Civil, dos bombeiros. Mas, paralelo a isso, tem algumas questões que preocupam muito. Por exemplo, a subsistência, a sustentabilidade econômica ali da cidade que vivia 80% da Vale. O anúncio, eu acredito que o pessoal ali das relações institucionais ali pensou e falou, olha, vamos garantir que vai ser feito o aporte para a prefeitura para manter a cidade funcionando e, segundo, para atender logo as vítimas e mitigar um pouco o risco aí emergencialmente, de coisas piores. Mas, com certeza, é uma coisa lamentável, a gente tem visto aqui que não é só Brumadinho, né? Infelizmente, tem uma série de problemas que o Estado, como fiscalizador e como o órgão, como o ente que dá as autorizações para funcionamento, precisa melhorar muito, usar mais tecnologia, usar principalmente a transparência, né? Que é o grande desafio. Você vê o processo todo na Assembleia que houve em Minas Gerais para discutir as novas regras e, principalmente, o governo para fazer as autorizações, elas não são transparentes. A gente precisa fazer isso, sabe por quê? Porque, no final, quem paga é a sociedade, como a gente está vendo. Né? Não tem a menor dúvida. Eu faço até mas hoje de manhã estava vendo alguns jornais, assistindo na TV também, houve uma certa nuance de um desconforto entre o governo federal, o governo estadual, quem chegou com os militares israelenses. E eu vi um comentário muito assentado a respeito disso daí, que no momento há de se ter a necessidade, independente de posturas políticas, independente se federal ou estadual, para uma emergência que se caracterizou como uma tragédia e que não há momentos para essas picuinhas partidárias ou mesmo egos pessoais de algum querer aparecer mais. Mas eu lamentei muito, concordo com a sua postura aí, eu lamentei muito que ainda exista, frente a uma tragédia desse tamanho, algumas picuinhas dentro de governos, de partidos, com relação a isso daí. Principalmente depois que acontece, né? É a segunda vez, não é possível, né? E nós estamos falando que tem uma fila enorme de barragens ainda.
Esse é o grande desafio. Então tem que resolver isso de uma vez e com transparência. As pessoas que estão ali nas áreas das barragens têm que saber do risco que elas estão correndo. Né? Porque eu vi reportagens aí que as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo. Imagina você não ter nem a sirene acionada, né? Quer dizer, uma coisa absurda. Né? Essa coisa do setor administrativo ali, o restaurante está em frente à barragem, é uma coisa criminosa. Os absurdos ficam evidentes depois da tragédia. Não né? dá mais. Tem que sentar governo, tem que federal, estadual, municipal, tem que sentar a sociedade civil organizada, tem que sentar militares, todo mundo como Estado, como nação, e não como um partido, como ideologias. Né? Não tem a menor dúvida. E uma outra palavra que eu agrego aí, profissionalismo. Perfeito. Eu já vi, falaram que é legal, não funciona. Profissionais para cada cargo. Perfeito. Eu passo a palavra ao nosso jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Pois é, a tragédia de Brumadinho tira o sono de moradores das pequenas cidades de Minas Gerais, principalmente depois da revelação do descaso de administradores e de autoridades em relação aos programas de manutenção e fiscalização das barragens. Falamos ontem aqui de Itabira, hoje vamos falar de Belo Vale. O editor Luiz Fernando Emediato, da Geração Editorial, natural da pequena Belo Vale, às margens do rio Paraopeba, fez um alerta ontem nas redes sociais. Se a superbarragem da CSN em Congonhas romper, todos os habitantes de Belo Vale, a 15 quilômetros de Congonhas, morrerão, incluindo todos seus tios e primos que ainda moram lá. Não haverá solução. Isso porque a barragem, com mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos, mira a cidade lá para baixo, né, a jusante, e esse volume é 50 vezes o volume de Brumadinho. Você pode imaginar uma coisa dessa? A população pergunta nas redes sociais: há realmente perigo de rompimento de alguma das barragens do complexo Casa de Pedra, lá em Congonhas? Depois de uma inspeção, as autoridades da prefeitura local disseram que a situação é estável por lá. Mas hoje, quem acredita nesses laudos? Tem que fazer tudo de novo. A palavra de ordem agora deve ser tolerância zero em relação à segurança das barragens. Não podemos transferir responsabilidades nem para os santos, nem para os profetas de pedra de Congonhas. Muito bem. Zé Guilherme, me permita só um comentário importante aqui. Parabéns pela sua crônica aí, sua análise. Eu gostaria de colocar aqui, em primeira mão, uma questão que eu tenho me preocupado bastante desde que isso aconteceu. O tratamento do rejeito de minério já é tecnologicamente possível se manipular de outra forma. Ou seja, de estabelecer um processo, né, novo, onde você diminua consideravelmente a necessidade de armazenamento desses rejeitos. Então, como eu tenho colocado, esse é um problema de nação, porque nós temos milhares, dezenas aí de estocagens desse tipo no Brasil, né, e nós precisamos resolver isso como um todo, e não ficar aqui como um país de quinta categoria que acumula lixo, colocando em risco a população, os seus próprios conterrâneos aí. Então, nós precisamos... a população e o meio ambiente, né? Meio ambiente, porque... população, é um negócio que permeia toda a economia, inclusive. Porque essa lama tóxica, né? Cheia de elementos pesados, né? Isso é um absurdo quando alcança o meio ambiente, né? São décadas, né, para limpar isso. Então, precisa ter essa preocupação também com as novas tecnologias. O Estado brasileiro, o governo federal, estadual e municipal tem que sentar junto com a empresa, com todo mundo, e criar um centro de inovação urgente para trazer novas tecnologias, para criar um processo que elimine de vez isso. Vamos entrar no mundo moderno, vamos entrar em países
que realmente são competitivos nesse. E, obviamente, que isso requer investimento, mas olha só o investimento que eles vão fazer agora para reparar isso. Né? E enquanto se fala de investimento, tá bom. E a perda absoluta que existe em termos de vida e em termos de tudo mais, que é irreparável isso daí. Mais uma vez, cai naquele lance do profissionalismo. Investir em profissionais que sejam capazes de fazer o levantamento. E mais uma coisa, assim como as barragens, vários outros que não apareceram ainda, vários outros segmentos e pontos que não apareceram, requerem urgentemente uma modernização. Vistas de modernização e novos, e que o órgão regulador realmente esteja atento a isso. Esperamos que não tenha mais nenhuma tragédia como essa, o que a gente não acredita muito, mas eu vou pedir logo mais uma vez a sua opinião aqui, porque nós vamos falar um pouco de política agora, tá bom? O líder do PP, Arthur Lira, desistiu de lançar a candidatura à presidência da Câmara e passou a negociar a formação de um bloco para apoiar o atual presidente e candidato à reeleição, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, como informa a Globo News. Muita coisa a se dizer a respeito disso, né, Guilherme e Agriberto? Como é que estão as negociações lá para a eleição do presidente das casas? Então, tem uma grande palavra de ordem, o grande toque disso chama-se governabilidade. O governo entrou e já se preocupou com a governabilidade, que significa na prática o quê? Aprovar os projetos do Executivo, do governo Bolsonaro, que vão para o Congresso. E tem algumas reformas importantíssimas, a reforma da Previdência, que está na agenda, tem a reforma tributária e tem algumas outras reformas que vão se fazer necessárias para frente, aí, como ajuste fiscal e uma série de outras coisas. Então, ele precisa ter maioria, garantir essa maioria, e essa maioria é construída justamente na liderança da Câmara. Então, a questão da presidência da Câmara e do Senado, elas tomam uma importância maior justamente para garantir essa governabilidade. Agora, rapidamente, o que está em jogo nisso? Está em jogo o seguinte: a sociedade elegeu, independente do partido, políticos para acabar com esse velho toma lá da cá. Você tem que trabalhar, na minha opinião, o que precisa ser trabalhado na eleição da Câmara e do Senado é o projeto de país e não o velho toma lá da cá. De um lado, nós temos o Rodrigo Maia, que significa mais do mesmo, que é o que aconteceu até agora. Ele junta todas as benesses ali e vai distribuindo para os deputados em nome dessa governabilidade. De outro lado, tem uma candidatura de ruptura. Só tem uma hoje, que chama Marcel Van Hatten, que é o deputado do Novo, do Rio Grande do Sul, eleito com mais de 300 mil votos, que chega ao Congresso liderando aí, ajudando a liderar deputados novos que nunca tiveram mandato, como Kim Kataguiri, como vários outros deputados do próprio PSL, que tem uma importância muito grande aí, porque tem quase 51, 52 deputados. Metade desse PSL, desses deputados do PSL, já romperam com o apoio à candidatura do Rodrigo Maia e já estão migrando para a candidatura do Van Hatten. Seria muito interessante, muito bom para o Brasil se nós tivéssemos uma figura nova, uma figura sem esse vício, uma figura que pudesse sinalizar para a sociedade que a governabilidade agora vai passar muito mais pelo projeto de país, pelo projeto que a sociedade quer, do que necessariamente com aquela velha política de tomar lá da cá. Então, o Bolsonaro, uma coisa que eu estava comentando até anteriormente aqui com o Zé Guilherme, o Bolsonaro pegou, em 28, 30 dias aí de governo, ele pegou Brumadinho, pegou Davos, pegou a cirurgia dele, tem uma série de problemas que vai tirá-lo um pouco, como líder, desse corpo a corpo da eleição que vai se dar agora dia 1º. Então, eu acho que esse fator conta muito para os votos finais aí. Obviamente que o Rodrigo Maia é uma candidatura forte, ele tem agora, por exemplo, o PSDB está se articulando, o PT mesmo, ele tem votos do próprio PT. Olha que loucura que é esse país, né? O DEM e PT se juntam para fazer um governo, uma presidência da Câmara que vai dar sustentação ao governo do Bolsonaro ou não. Então, quer dizer, uma coisa louca, né? Esquizofrênica. Então, eu estou de olho nisso aí, tenho acompanhado bastante, até com alguns colegas aí do Partido Novo, que são deputados, e eu acredito que a candidatura do Marcel Van Hatten está chegando na reta final
com força. Mas eu não sou ingênuo, nem apaixonado aí. Nós temos que refletir realmente a realidade, e o Rodrigo Maia está bem posicionado. Eu agradeço muito, Agliberto, sempre fantástico poder contar com você aí e seu posicionamento. A gente vai para um rápido comercial e volta já com mais notícias. Fechou ontem em queda de 2,29% aos 95.604 pontos. A queda do indicador foi puxada pela forte desvalorização das ações da Vale e de sua holding, a Bradespar, que tiveram baixa de 24,52% e 24,49%, respectivamente. Dentre as 5 ações mais desvalorizadas estão ainda as da CSN, Petrobras ON e Gerdau, empresas que também têm ligação com o ramo de mineração. O dólar comercial fechou o dia com queda de 0,17%, cotado a R$ 3,76. Já o euro teve leve elevação de 0,07%, custando R$ 4,30. Já era de se esperar as profundas marcas que toda essa tragédia deixou, e não seria diferente no ramo da economia, no segmento da economia, já dá sinais aí de muitas movimentações. Eu agradeço muito, temos aqui o nosso convidado, o senhor Paulo Nares, assessor de investimentos, com certeza um especialista em tudo que diz respeito a essa parte de economia, o que está acontecendo no mercado. Paulo, realmente já era de se esperar esse momento em que a própria economia fosse reagir com isso daí. Primeira coisa, essa queda aqui, mas como as coisas vão caminhar agora. Você também concorda, Guilherme? Acho que é por aí que... Sim, a gente queria saber como você avalia essa queda das ações da Vale diante desse momento que a gente vive, e qual é o cenário? Pois não. Prazer estar aqui com vocês. Já era de se esperar, obviamente. Na sexta-feira, quando a tragédia se deu, era feriado em São Paulo, então não tivemos pregão, mas as ações da Vale negociadas em Nova York já despencaram, não é? E haveria, obviamente, um reflexo na segunda-feira aqui. As ações já abriram com 20 e tantos % de queda, tentaram melhorar um pouquinho, mas não resistiram à pressão e voltaram a cair. É um aspecto que não dá para ser ignorado, muito em função do peso que a Vale tem no cenário econômico brasileiro, e vai refletir no índice certamente. As empresas que possuem algum segmento de mineração vão sofrer também, e o mercado como um todo, porque vem um mau humor. A Vale já foi rebaixada, teve o rating rebaixado por alguns bancos exteriores, agências de risco e etc. Então é um reflexo natural da tragédia que se deu. Então, na verdade, a tragédia, a operação de Bolsonaro e tal, tirou do noticiário as notícias de Davos, né? Sim. Quer dizer, houve pouca repercussão, houve pouco detalhamento de cada um dos pontos abordados tanto por Bolsonaro quanto principalmente pelo seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Eu queria que você fizesse a crítica sobre a participação do Brasil em Davos e como que você vê as propostas ali anunciadas, né? Perfeito. Realmente, Davos acabou saindo de cena em função do desastre da Vale, mas o primeiro aspecto foi positivo, o primeiro impacto foi positivo.
Teve muita gente que esperava uma fala mais incisiva, mais contundente, etc. Ele falou 6 minutos, falou que precisava, né? Mais ou menos na ideia de que menos é mais, né? Falou que o foco do governo é liberalismo econômico, é um Estado menor, é mais povo, mais população participando e etc. Então, é uma sinalização que o Brasil precisa urgentemente, depois desses 25 anos que a gente teve de uma social-democracia, né, na redemocratização, que começou com o Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o Bolsa Família com outro nome, né, e foi massacrado pelo PT quando fez isso, e o PT simplesmente surrupiou a ideia, que é do Banco Mundial, não tem nada de especificidade para o Brasil, é uma ideia geral, surrupiou, colocou em prática, e aí a gente tem isso. A sinalização de Davos foi muito positiva, muito embora deram ali uma canelada, por assim dizer, cancelando de última hora uma entrevista coletiva que dariam, Bolsonaro, Moro e o Guedes, né? Enfim, aí a alegação foi que ele precisava descansar, porque iria voltar para a cirurgia e tal, mas é isso que a gente precisa de uma liberação das amarras do Estado que a gente tem na economia, a gente precisa abrir mercado brasileiro, a gente precisa acabar com essa ideia de ultranacionalismo que a gente tem, vetando de várias formas que outras empresas acessem o mercado brasileiro. A gente vê uma hiperconcentração no sistema bancário, por exemplo. Os Estados Unidos contam com 3.000 instituições bancárias, né? Enquanto aqui, se a gente tiver 20 e tantas, 30, muito, né? Então, a gente precisa realmente de abrir o Brasil para o mundo. Todo mundo quer estar aqui, mas ninguém consegue estar aqui até então, né, Gliberto? Não, eu queria... Um ponto bastante explorado em Davos foi a questão justamente da abertura para outros mercados, né? Como que você vê essa transição, né? A gente vinha no modelo aqui de acordos aqui regionais, e agora a intenção é que os acordos bilaterais ganhem a cena, não é? Sim. Como é que você vê essa questão dos novos mercados? Existe um ponto interessante nessa questão de bloco econômico versus acordos bilaterais. O problema, a questão em si, não é o bloco econômico. A questão é que o nosso bloco econômico é inviável, não é? E existe uma ideia na economia de que o Brasil estava participando ali, de uma certa maneira, de um abraço de afogado, não é? Porque a Argentina, que já, né, de repente, aí já dá o segundo default daqui a pouco, então não adianta mais a gente cultivar essa ideia meio bolivariana, né? Daqui, Venezuela foi, né? Bolívia foi, Argentina está indo, então não adianta, a gente tem mesmo que olhar com bons olhos para acordos bilaterais com países que agreguem realmente, de fato. Eu acho que essa abertura é importante, mas eu acho que tem que ser concomitante com a manutenção de parcerias, né? Por exemplo, a gente sabe que a Argentina é um parceiro comercial importante para o Brasil, né? E que não pode ser simplesmente deixar de lado, né? Sem dúvida. Como é que você vê isso? Quer dizer, deve se abrir sem descartar esses parceiros que estão na nossa vizinhança. Eu vejo assim. E você vê corretamente, e a questão, infelizmente, foi o contrário. Não é que a gente tem que fazer lá sem abandonar a Argentina. O problema é que a gente fez com a Argentina e abandonou lá. Essa foi a grande questão. Nós priorizamos esse conceito que foi o Mercosul. Os blocos hoje, com o advento de China, mudou muito a relação industrial, comercial e de mercado no mundo. O NAFTA mesmo, na América do Norte, já não é mais a mesma coisa. O Trump agora com a ideia do bloco novo, brigando com o México para ver quem constrói muro, mas aí são outros 500. A gente precisa adaptar a nossa economia, as nossas fronteiras, as nossas ideias econômicas para um mercado que já não é mais aquele que se imaginou. Porque o Mercosul hoje, como ele beira a inviabilidade.
A gente precisa realmente, de fato, abrir as portas e levar o Brasil para o mundo, levar o Brasil para acordos bilaterais que realmente agreguem a nossa indústria, ao nosso funcionamento econômico como um todo. Como que você vê isso, Agribert? Primeiro, parabéns, né? O Paulo aí é o pai da matéria, é muito interessante a análise e eu concordo bastante. É só um pequeno complemento aqui. Acho que nós temos que abrir participar, a economia brasileira participar lá fora, mas também fazer o mundo vir para o Brasil, né? E para o mundo vir para o Brasil, nós temos um fator crítico, que é a competitividade das nossas empresas, né? Nós ainda estamos lá no século XIX na competitividade, do ponto de vista, exagerando aí o exemplo. Nós precisamos, mas para isso, nessa competitividade acontecer, precisa fazer a agenda do governo andar. Reforma tributária, ajuste fiscal, desburocratização, uma série de coisas. Para não correr um risco aqui de ser mal interpretado, recentemente, com essa história de Brumadinho, teve uma polêmica, vai desburocratizar, vai simplificar as licenças, vai isso, aquilo. Isso não é verdade. O fato de você desburocratizar não significa que você vai negligenciar. Vou deixar bem claro isso. O Estado ele tem obrigação de usar as melhores práticas, usar as melhores tecnologias, as melhores profissionalismos, para usar uma palavra aqui do Glauco que eu gostei bastante, para garantir que aquele setor, que aquelas empresas atuem de forma favorável e satisfatória. Eu gostei também dessa ideia de que não é que a gente vai abandonar aqui o Mercosul, ou abandonar os países vizinhos, los hermanos, né? Mas nós não podemos fazer o contrário, largar lá e ficar só aqui. Um exemplo para a gente usar aqui é a China. Independente de ideologia, a China tem a ideologia própria dela, nós sabemos que lá tem uma ditadura, tem uma série de problemas que eu não concordo do ponto de vista político, do ponto de vista... Mas do ponto de vista econômico, eles fazem negócio com qualquer um, né? O Bolsonaro assumiu no dia seguinte, ele já, ganhou no dia seguinte, eles já mandaram, não, vamos fazer negócio sim, estamos aí e tal. Não tem essa de ideologia. Mercado, ele é relação de valor. Então, a pessoa olha valor e vai lá e coloca. Agora, no Brasil, infelizmente, a gente ideologiza tudo e aí dá nisso. O ministro Paulo Guedes deu uma entrevista para Bloomberg. Né? E onde ele colocou algumas questões prioritárias para esses primeiros momentos de governo. Né? E ele sinalizou aí a reforma da Previdência, mas também a privatização de subsidiárias da Petrobras. Perfeito. Né? Esse é um caminho para tentar arranjar dinheiro? Esse é um caminho não só para tentar arranjar dinheiro, como um caminho para botar o Brasil no trilho de novo, não é? As empresas estatais, elas precisam fazer ou desempenhar as suas funções do business core ali. Então, por exemplo, uma outra ideia é privatizar todo o sistema da Caixa Econômica Federal que não diga respeito à instituição bancária, Caixa Cartões, Caixa Previdência. Por quê? Porque são mastodontes estatais que não participam com seus pares do resto do funcionamento econômico da coisa. Então, sim, a gente precisa privatizar, vai ao encontro da ideia de um Estado menor para a gente poder transitar com mais tranquilidade, prover competição para os agentes externos virem para cá. É simples, a gente pode também citar o setor automobilístico, a concentração que a gente tem aqui. Outras empresas tentam vir para cá, implantam ali as suas plantas industriais e o projeto de expansão ele morre no meio do caminho, porque é tudo tão engendrado de Estado com economia e protecionismos, etc., que a gente não consegue andar. Então, sim, é uma parcela importantíssima da ideia do liberalismo econômico, a gente privatizar empresas que não têm razão de fato de serem estatais, só prejudicam o funcionamento das empresas. Você pensa, Correio é uma empresa estatal que só ela faz o que ela faz, mesmo assim ela dá prejuízo. Então você vê que realmente o Estado não tem nada a ver com economia, né? O Estado é uma coisa, a economia é outra. Perfeito. Muito bem. O presidente Bolsonaro levou na bagagem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Era um grande troféu para mostrar para a comunidade internacional, se bem que o Moro já é bastante conhecido.
E ali tem o peso, quer dizer, relacionado o peso do combate à corrupção relacionado ao funcionamento da economia, né? Realmente é importante incluir entre as propostas essa questão da transparência dos negócios e da combate à corrupção. Tudo tem que ser o mais transparente possível sempre, sempre. A corrupção mina qualquer possibilidade que a gente tem de dar certo. Como que você vai atrair uma grande construtora e etc., se o mercado está na mão de quem paga para estar no mercado? Então, essa questão de levar a cabo toda a persecução, seja penal, civil, qualquer coisa, até o final, para que se limpe isso, é o que precisa ser feito para a gente conseguir avançar em muitas áreas, porque essa corrupção, no core de tudo que a gente faz aqui, é uma coisa que ficou lá para trás, né? Países, a gente vê, a gente pode citar o exemplo da operação italiana, né? Que as mãos limpas lá, que sanaram, né? A corrupção ali, que imperava também na Itália, e o Moro bebe muito na fonte da operação, né? Italiana, e a gente precisa de fato disso, a gente precisa limpar essa corrupção que assola a nossa política, a nossa economia. E se você pensar um tempo atrás, seria inconcebível que um Marcelo Odebrecht estivesse preso até hoje, não é? Eu só acho que nesse contexto é preciso que o governo, ou que o partido, ou que a questão do Queiroz, o caso Queiroz, está de alguma maneira contaminando esse aspecto do governo de combate à corrupção. Sim. É preciso um esclarecimento rápido, né? Porque isso atinge o filho do presidente e pode atingir o próprio presidente, se não tomarem medidas sérias de investigação. Perfeito. E vai muito em linha do que o Agliberto falou, do suprapartidarismo, né? Da gente falava que a gente não pode ter bandido de estimação, né? A gente não pode ir para o governo passado e não pode ir para esse também. Então, se houve alguma coisa, isso tem que ser apurado e isso tem que ser levado para frente para que se esclareça tudo de novo, sempre o mais claro possível. E se houve alguma coisa, há de ser levantado e punido. Punido, e eu pego carona aqui no que o Guilherme falou, rápido. Rápido, porque uma está resposta demorando. Rápida, né? Não tem dúvida. E, Agliberto, a gente falava há pouco a respeito de modernizações, talvez mais um ponto em que o Brasil também precise urgentemente evoluir é o fator econômico, com toda essa distensão. Paulo, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu espero que seja a primeira de muitas. Eu também, foi uma honra dividir a bancada com vocês. E que a gente possa conversar mais vezes. Eu tenho certeza de uma coisa, assunto não vai faltar. Eu agradeço demais a presença de Paulo Nanesi, assessor de investimentos. A gente vai para um rápido break e volta com o tempo. Até já. E voltamos com o Abre Aspas. E aqui, dos altos da Cassiano Ricardo, a gente vislumbra um céu de brigadeiro para essa terça-feira. Mas quem sabe dessas coisas mesmo é ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira vai ser mais um dia de calor bem intenso aqui na nossa região. O dia já começa aí com o céu claro e o sol brilhando forte. E as temperaturas que já estão altas agora pela manhã vão subir ainda mais. E chegarão aos 36 graus na região do Vale do Paraíba, 33 na capital paulista, 33 também no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, 27 graus. A atuação de um sistema de alta pressão está inibindo a formação de nuvens de chuva. E por conta disso, não temos previsão de chuva em todas as cidades aqui da nossa região para o dia de hoje. E fazemos um alerta também quanto à umidade relativa do ar.
que pode ficar próxima aí dos 40% no período da tarde. E o tempo no restante da semana não vai mudar muito, não. Esse sistema de alta pressão continuará atuando e, por conta disso, teremos dias bem parecidos com o de hoje. Céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva, com altas temperaturas e a umidade relativa do ar baixa no período da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. E hoje o calor, realmente, pelo que a gente vê daqui nesse céu de brigadeiro, não vai ser brincadeira. E eu, antes de ir para o bloco regional, eu quero agradecer muito a participação. Vou falar só alguns, porque não dá para a gente falar todos. Da Silvana, da Laura, do Jean, da Patrícia, que estão nos acompanhando ao vivo aqui. Lembrando que esse jornal é feito para você. Dê o seu palpite, faça o seu comentário, críticas e sugestão. Nós estamos todos os dias ao vivo aqui pela SP Rio+, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. E vamos de regional. A RM Vale tem 10 municípios no top 1000 do emprego no país. Você vê, 10 cidades da região metropolitana do Vale entraram na lista dos 1000 municípios brasileiros que mais geram novos empregos em 2018. O ranking computa 5.659 municípios brasileiros e foi feito com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Com 1.079 novos postos de trabalho gerados no ano passado, Jacareí lidera entre as cidades da região, ocupando a colocação 106 do ranking nacional, que é liderado por 3 capitais, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Se forem desconsideradas as capitais, Jacareí sobe para a posição 89 da lista nacional. São José dos Campos ocupa a colocação 180 do ranking, com 712 empregos criados ao longo de 2018. No geral, a RM Vale registrou 15 cidades com saldo positivo de emprego em 2018 e 24 perdendo vagas. Mesmo assim, os 2.861 empregos formais gerados foram o melhor saldo da região desde 2013. Outras 10 cidades do Vale ficaram nas últimas colocações do ranking nacional do emprego, abaixo da posição 5.000. A pior foi São Sebastião, que ocupa a colocação 5.618, com o fechamento de 640 postos de trabalho no ano passado. Taubaté ficou na posição 5.471, com a perda de 181 empregos. É interessante nós estarmos nesse bio, mas o problema fica só e cada vez mais evidente, né? Precisamos produzir mais, precisamos que a economia aqueça para gerar empregos e principalmente dentro de uma região que tem tudo para, desculpe o termo, galopar em termos de geração de emprego, né, Agilberto? Perfeito. Nós estamos num PIB aí de quase 100 bilhões, né, aqui na região, somando os 41 municípios. E uma coisa importante, as cadeias produtivas que estão inseridas aqui são cadeias globais, né? A Aeroespacial e Defesa, a Vibraz está, como diz aí, usando uma linguagem popular, está bombando, né? Reativou bastante. O que eles têm para estar assim bombando? Na verdade, tem alguns contratos internacionais importantes, com a Malásia, com vários países ali do Oriente Médio mesmo, mas eles têm um produto fantástico, né? Houve uma atualização e esse produto é top, que é o Astros, né? Então, realmente é uma competência muito grande ali da Vibraz, está reposicionada, saneou um pouco, pelas informações que a gente tem, sanearam um pouco o caixa e isso fez com que ela voltasse aí ao desenvolvimento. Você tem o setor aeronáutico que vai bem. A gente fala, a aeronáutica é sempre um problema porque mais de 80% do produto, dos insumos da Embraer, dos componentes da Embraer são importados, então isso aí depende muito do dólar e tal, a saúde, né? E terceiro, o setor automobilístico, um pouco do setor químico, mas o automobilístico é mais forte. Agora, a grande questão continua sendo, se o Estado brasileiro, se o governo brasileiro fizer
a lição de casa e fizer a reforma tributária, o ajuste fiscal, melhorar a burocracia, melhorar as condições de competitividade do próprio câmbio, né? E abrir essa economia, meus amigos, essa região vai realmente explodir aí de oportunidades boas, porque aqui nós temos mão de obra qualificada. Então, empresas de valor agregado vêm para cá. Nós somos a segunda pauta não commodity de exportação. Então, é importantíssimo o fundamento aí da economia. Importantíssimos. Vamos ver. Estamos no lugar certo. Agora vamos ver o como anda e a gente vai acompanhar de perto. Uma notícia não tão boa. A gestão de João Dória suspendeu o repasse de cerca de 27 milhões de reais em convênios do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, que seriam dados a 14 cidades da RM Vale, incluindo Aparecida, Caraguatatuba, Ubatuba, entre outras. Os convênios haviam sido feitos na gestão passada. A decisão publicada no Diário Oficial do dia 19 de janeiro foi baseada em um decreto do governador que dispõe sobre a necessidade de contenção de despesas. Caraguatatuba foi a cidade mais afetada, tendo o repasse cancelado na ordem de 7 milhões. O prefeito Aguilar Júnior foi até São Paulo ontem para uma reunião com o governo estadual a fim de reverter a decisão. Segundo ele, todas as obras são de suma importância para o desenvolvimento turístico do município. Ubatuba também teve repasses suspensos, no valor de 5,7 milhões. Entre as obras prejudicadas pelo corte está a segunda etapa da revitalização da orla da Praia da Maranduba, obra que já foi iniciada e utilizaria 1,6 milhões do repasse. O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, estará nesta semana com o secretário de Estado de Turismo para discutir o assunto e tentar reverter o cancelamento dos contratos. Os repasses suspensos em Aparecida seriam utilizados em revitalização de ruas e praças, além da implantação de um parque urbano no antigo estádio Vicente de Paula Penido. O valor do convênio na cidade era de 1,6 milhão. Outras cidades de interesse turístico na região, que também seriam repasses, são Paraibuna, Jacareí, Bananal, Cunha, Monteiro Lobato, Santa Branca, São Luís do Paraitinga, Nazaré Paulista, Areias, Igaratá e Santo Antônio do Pinhal. A Secretaria de Turismo do Estado afirmou por meio de nota que decisão vem da falta de reserva orçamentária desses convênios de 2018. É incrível, né, que essa questão do turismo regional foi defendido muito pelo então candidato João Dória, né? E agora parece que vem com uma medida aí que afeta bastante as regiões, as cidades da região. Você acha importante essa questão do turismo regional, Gilberto? Sim, com certeza. Nós temos uma vocação aqui turística bem interessante. O litoral norte, a região serrana, aí, com a nossa princesa, aí, que é Campos do Jordão, né? Mas nós temos uma série de outros pequenos municípios que têm vocação e que poderiam explorar mais a questão da economia criativa, a questão da plantação orgânica, como a região ali de Monteiro Lobato, a região de Santo Antônio do Pinhal e tal. Mas eu queria só fazer uma observação política também nisso aí, sim, comentário político. Esse tipo de distribuição de verba em véspera de campanha atende mais uma agenda da disputa do que a necessidade. Acho que o governador Dória poderia não cancelar os convênios, porque no meio disso... Rever, né? Poderia suspender, chamar os prefeitos, revisar, analisar o caixa e aí fazer uma agenda de desencaixa e desembolso, né, para os municípios de forma mais racional. Né? Porque o que se diz é que o França andou distribuindo dinheiro que não tinha. Na véspera das eleições, tal, isso é ruim, e o Brasil precisa passar isso a limpo rápido, né? Vamos fazer gestão direito. Mesmo o governador Dória, olha, não cancela não, suspende, chama o pessoal para conversar, analisa, faz uma nova agenda, uma nova proposta, porque quem vai ser prejudicado no final é a população. Nós não temos uma infraestrutura turística adequada no litoral, aqui na região da Serra, as estradas, tem uma série de coisas que precisamos fazer. O Brasil, do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de governo, de Estado, de país, precisa entrar no século XXI. O turismo é fundamental para isso. Turismo esse que vem sendo relegado a incontáveis governos
como um segundo plano, sendo que, se bem tratado, poderia ser um vigoroso e poderoso argumento em termos de arrecadação e tudo mais. Mas vamos aí que tem esporte, o Pedro já estava brigando aqui comigo, tem notícias do esporte regional. Em um Lineu de Moura cheio, o São José venceu o Botafogo no NBB pelo placar de 79-72, em uma partida de muito equilíbrio entre as equipes. O Wallace Schneider foi o cestinha do jogo com 17. Os outros destaques da partida foram o ala pivô Douglas Nunes, que marcou 16 pontos e 7 rebotes, olha só, e o armador Sadi, com 10 pontos e 6 assistências. Com a vitória, o São José se reabilita da derrota sofrida pelo Flamengo no último dia 18. Agora, os joseenses ocupam a 6ª posição na classificação geral, com 24 pontos em 17 jogos disputados. O São José volta às quadras na próxima segunda-feira, quando recebe o Pinheiros às 20 horas, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Jogão, esse daí precisa apoiar mesmo. E vamos de vôlei. O Vôlei Taubaté joga nesta quarta-feira contra o Campinas, no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Os torcedores que quiserem incentivar a equipe devem adquirir seus ingressos já hoje, hein? Para não deixar. A partida, válida pela 3ª rodada do retorno da Superliga Masculina, está marcada para as 21h30. Como de costume, os ingressos serão trocados por 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Os mantimentos arrecadados são doados a instituições e caridades de Taubaté, além de uma ação especial que arrecadará água mineral para as vítimas da tragédia de Brumadinho. Cada torcedor pode retirar até 2 ingressos, desde que apresente 2 CPFs e doe 2 quilos de alimentos. Crianças de até 4 anos têm entrada livre. O ponto de troca é no ginásio da CTI, na Rua das Três Meninas, do bairro Estiva, em Taubaté. E vai funcionar até às 22 horas de hoje. Serão disponibilizados 900 ingressos, sendo 90 para pessoas com deficiências, gestantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Então, olha, está recheado a nossa reunião aí com a região, com eventos esportivos, que é sempre legal a gente apoiar, tá bom? E a gente está indo para o final dessa edição, que realmente foi uma edição, eu agradeço a presença do Agriberto aqui, foi muito própria hoje, né? Foi bem dinâmica, nós falamos de economia, falamos, claro, de Brumadinho, acho que foi um resumo bom para a edição de hoje, não foi, não? Eu gostei. Eu também gostei. A qualidade aí do debate também, falamos de política, né, importante, ou seja, a agenda do país foi colocada aqui na bancada, né? Foi colocada, claro, e sempre para você. E eu lembro a todos vocês que, para acompanhar o que de mais importante acontece na região, no país e no mundo, veja pelo portal spriomais.com.br. Adivinha quem já está aqui? Não, eu quero... sussurrando ao meu ouvido. Não, eu queria fazer... A gente sempre encerra o jornal com uma noticiazinha diferente, né? Que os arqueólogos do mundo inteiro estão em festa, que descobriram um navio grego nas águas profundas ali da costa da Bulgária, né? Mar Negro ali. É o naufrágio intacto, maior naufrágio intacto do mundo. Nunca ninguém conseguiu ir até lá. Uau. Eles conseguiram ir até lá por causa de desenvolvimento de câmeras para a indústria do petróleo e acabaram usando essas câmeras e descobriram esse navio, né? Esse navio é um navio mercante, porque ali era uma rota muito importante, né? Você vê, é um navio cerca do ano 400 antes de Cristo. Uau. São aqueles navios estampados dos vasos gregos que a gente vê nos museus, nos livros didáticos, nos livros de arte. E um detalhe, né? Como era um mar profundo, 2.000 metros, nunca nenhum mergulhador chegou lá. Então ele está intacto por causa que não teve depredação, né? E ali é pouquíssimo oxigênio e muito sal. Então houve a preservação. Uma coisa legal.
O leme está intacto, né? O porão está intacto. Os bancos onde os remadores sentavam está intacto. Então, por isso, eu acho que é motivo de festa realmente para os arqueólogos e historiadores, né? Que podem, de alguma maneira, rever algum detalhe técnico da embarcação. Fantástico, fantástico. É isso? Perfeito, eu agradeço por sempre, eu costumo dizer, as pérolas que você nos traz. Muito obrigado, Zé, e realmente uma ótima notícia para Humanidade, tentar, exatamente, para tentar tocar uma semana que tem sido tão dura para nós brasileiros. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir das 9 horas, estaremos aqui com mais um Abre Aspas.